Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Amém? Diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, preste atenção, ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: não fui eu, foi a serpente que me enganou, e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Para encerrar, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Até aí, pessoal. Capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, gente. A gente está no livro de Gênesis, o livro do princípio, né, o livro do princípio de todas as coisas. E a gente está aqui no marco, que é o marco inicial do projeto de Deus para a nossa vida. Esse momento é um momento que meio que os planos de Deus, existe uma barreira, existe uma parede no meio dos planos de Deus. O plano de Deus era que nós vivêssemos uma vida em perfeição, onde morte não existiria. Mas aí existe um marco nas Escrituras, e esse marco é esse momento da queda. Nesse momento da queda, o projeto de Deus para a humanidade sofre meio que uma cisão, sofre uma quebra, ou em outra perspectiva, ele apenas passa por um processo. Então, esse processo seria a queda, seria o processo da regeneração do homem. Então, esse texto ele vai falar sobre a queda do homem e um novo projeto de Deus, e um projeto de Deus para a humanidade, para que esse homem, após a queda, possa ser restaurado. Então, ele vai começar no capítulo 3 dizendo, vamos lá para a Bíblia, não feche. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha só, Satanás. Satanás, pronto, é esse aqui. Olha só o que é que a serpente perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. A serpente começa a tentação dizendo algo que não era verdade. Deus tinha dito que Adão e Eva poderiam comer de todos os frutos do jardim, menos de um. E aí a serpente chega e diz, rapaz, como é essa história aí? Você não pode comer nada, é? Você não pode fazer nada. Você vai passar fome, você não pode comer nada. Aí Eva diz, não. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Vamos ver essa parte de novo, eu vou ler de novo, versículo 2.
Olha aí para a sua Bíblia. Vamos lá. Respondeu a mulher à serpente: não, cobrinha. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, cobrinha. Só que Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, porque do contrário vocês morrerão. Gente, existia uma ordem. Primeiro, existia uma bênção. Existia uma bênção. A bênção era: coma de toda a árvore que você quiser. Amigo, olha, está vendo isso aqui que eu fiz, esse jardim? Esse jardim é todo seu. Coma do que você quiser. Mas não coma desse. Essa não. Essa você não come. Porque, consequência, vamos lá, bênção, coma de todas as árvores. Mandamento, não coma dessa árvore. Consequência do descumprimento desse mandamento, morte. Tá bom? Então existe a bênção de Deus, existe um mandamento, né, e existe uma consequência pelo descumprimento desse mandamento. E aí, continuando. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Onde é que Satanás pegou, gente? Pegou na consequência. Não, a mulher disse: não, Satanás, olha, eu posso comer disso. Posso comer pera, maçã. Não eram essas frutinhas, tá? Posso comer pera, maçã, banana, abacaxi, não sei o quê. Mas essa árvore eu não posso comer nem tocar. Se eu comer isso aqui, Deus me disse que eu morro. Aí Satanás, lógico, tão bobinha, lógico que tu não vai morrer, mulher. Aí olha só o que é que a mulher diz. Eva diz. Vocês estão gostando dessa interpretação? Deixa de mentira que vocês estão... Vamos lá, versículo 5. Olha só, versículo 4. Disse a serpente à mulher: não vai morrer, mulher. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Olha só agora, é nesse ponto que eu vou parar, viu? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui para vocês. Existia uma bênção, que era comer de todos os frutos. Existia uma única restrição: desse fruto você não come. Se comer, vai morrer. Satanás chega e diz: certamente não morrerás. Como é que fica o pensamento da mulher? Sabe de um negócio? Essa fruta que parece agradável. Segunda coisa, essa fruta, ela é atraente aos meus olhos. E terceira, ela é desejável para se obter discernimento. O que foi que ela esqueceu, gente? Da consequência. Ela esqueceu da consequência. Ela esqueceu que todo pecado gera consequências. A consequência daquele pecado era a morte. E, gente, se você prestar atenção, a maioria dos pecados que caímos por esquecer das consequências. Todo pecado traz consequência. Antes de falar das consequências, eu achei uma parte aqui bem interessante, que é quando ela diz: sabe do negócio? Deus me deu a ordem, Deus disse que eu não posso fazer isso, Deus disse que eu posso dançar, que eu posso pular, que eu posso dançar forró, que eu posso ir para uma rave, que eu posso descer naquele negocinho da cordinha, que eu posso... Eu nem vi vocês fazendo aquilo, só vi as fotos. Né? Eu posso fazer isso tudo. Eu só não posso me prostituir nesse meio. Porque isso gera consequências. Né? E aí é interessante porque Satanás diz: certamente não existirão consequências. Aí ela faz: rapaz, é verdade. Isso parece agradável. Isso é bom para os meus olhos. E isso vai me dar discernimento. Vou cair. Sabe o que é mais interessante aqui? É ela cair em algo, é ela fugir do plano de Deus, é ela fugir da lei de Deus por algo que parece agradável. E aí, gente, eu vejo pessoas caindo
puramente em aparências. Pessoas que caem porque algo aparenta ser bom. Pessoas que caem em algum pecado. Deus disse a regra, você sabe que isso é errado, mas você cai porque aparenta ser agradável, porque aparenta ser bom. Você sabe que não é bom, mas você vai por aparências. E aí a gente é seguido por aparências e aí a gente começa a viver uma vida completamente inconsequente. Qual é a principal característica da sociedade hoje, gente? A principal característica da nossa sociedade é a inconsequência. E eu ia passar uma propaganda aqui, achei essa propaganda e não vou passar, mas é uma propaganda da Skol. E ela diz tudo que é a realidade hoje. São algumas pessoas em um avião, 4 pessoas em um avião, o avião está com a porta aberta e eles vão pular de paraquedas. Aí está todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz. Eu nunca vi gente tão feliz como em propaganda de cerveja, gente. Ô povo feliz, meu amigo. E é aquele povo no barrinho, tal, mulher bonita dançando, né? Não sei o que, tal, né? Aí chega sempre o bullying. O cabo que não quer é o bullying. Não, você é idiota. Não, você não sabe o que é a vida, você não sabe o que é felicidade. Felicidade é aqui, ó. Aí pronto, aí começa a propaganda, né? Aí o cara faz, não vou pular, porque olha o que é que eu trouxe hoje? Uma grade de cerveja. E aí aí eles, que bom, não sei o quê, vamos beber cerveja e tal. Aí o avião balança e a cerveja cai. E eles fazem o quê? Não! Aí se jogam sem o paraquedas. Vocês estão visualizando a propaganda, né? Com a narração dessa. E aí a cerveja cai os 4. Aí eles vão, todos, um por todos e todos por um, né? Amizade, todo mundo é amigo. Olha, em bar todo mundo é amigo, ninguém se mata em bar, viu? Eu nunca vi cabo atirar no outro nem esfaquear outro em bar. E aí é todo mundo amigo, todos por um, sem paraquedas. E aí na minha cabeça certamente morrerão. Certamente morrerão. Pularam de um paraquedas e certamente morrerão. Só que o que é que acontece? Cai num lugar lá, cai de um avião, né? Aí bate em um negócio lá que eu não sei o que é e cai em cima de um monte de palha. Não vai morrer. Certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Olha, se joga. Meu amigo, se joga aí nesse negócio que certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Não existirão consequências para esse pecado. Certamente não morrerão. Gente, eu vejo nisso muito esse relato de Gênesis. Olha, faça o que você quiser, meu amigo. Fique com quem você quiser, transe com quem você quiser, vista a roupa que você quiser, faça o que você quiser, certamente não morrerão. Certamente não morrerão com certeza não existirão consequências. Por que a pornografia virtual é algo tão presente hoje? Porque, meu amigo, para eu ver uma Playboy, primeiro, alguém ia ter que comprar para mim, eu ia ter que saber esconder muito bem, né? E aí aquela coisa toda tal. Pornografia, hoje virtual, ela retira o quê? Consequências. Apaguei o histórico. Beleza. Paguei o histórico, beleza. Viajei para não sei onde. Eu moro aqui, né? Sou da igreja, João Pessoa é uma cidade, queira ou não, pequena. Aí eu vou lá para Salvador. Estou lá, ninguém me conhece, não vou dizer a ninguém está filmando, fico com 50, volto, ninguém sabe. Gente, preste atenção, a maioria dos nossos pecados acontecem quando as consequências parecem inexistentes. Só que sabe qual é o grande problema? O pecado é como uma ferida. O pecado é como uma ferida, e essa ferida, cada vez que a gente vai caindo mais nela, ela vai se abrindo mais. E aí ela vai começando a sangrar, e aí ela vai tirando nossa vida, e aí ela vai tirando nosso sangue, e aí ela vai tirando tudo que nós temos, toda a beleza. Isso é o pecado. O pecado é aquela ferida, não tem aquela ferida, aquela bem grandona mesmo, aberta. É uma coisa exposta, é uma coisa que todos veem, é uma coisa que você sente, é uma coisa que lhe mata, que lhe maltrata. Só que aí você pede perdão. E aí você se arrepende do seu pecado, e aí você confessa o seu pecado, e aí você sai pedindo perdão a todas as pessoas que você machucou e tudo mais. E é como se essa ferida que estava aberta começa a se fechar. E ela se fecha, gente. E Deus fecha todas as feridas da nossa vida, né? E todo esse pecado ele foi apagado e tudo mais. Só que existe uma coisa. Para sempre existirão cicatrizes. Para sempre existirão cicatrizes. Olha, minha esposa faz uma coisa que eu morro de raiva. Quando eu faço uma besteira,
poucas. Cadê ela? Para me desmentir na hora, né? Amém, amor. Concorde aí. Marido é especialista em fazer raiva à esposa. Gente, eu aprendi tão bem isso em 7 anos. Eu sei tudo que eu posso fazer para deixar ela com raiva. E graças a Deus, luto para não fazer. Mas às vezes faço. Às vezes, de manhã, tarde e noite, eu faço. E aí, quando eu faço uma coisa errada e ela faz, amor, não gostei disso e tal, você está errado. Aí eu faço, amor, desculpa. Aí ela diz uma frase que eu tenho um raiva. Ela diz, né? Depois que inventaram a desculpa. Depois que inventaram a desculpa é bom demais. Errei, desculpa. E aí eu odiava essa frase dela, sabe? Até eu disse, amor, isso você está dizendo é pecado. Você está dizendo aí errado. Depois que inventaram, quer dizer que tu não aceita a desculpa não? Ela fala, amor, eu aceito. Mas isso não quer dizer que você não tenha me machucado. Né, Valnei? Está completamente certo. Está completamente certo, gente. Porque mesmo que você peça perdão, mesmo que seu pecado ele seja perdoado e você se arrependa, gente, virão consequências. Virão consequências. Todo pecado traz consequências. E toda luta contra o pecado é uma renúncia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa, e aí virão consequências boas, mas toda luta contra o pecado, toda vez que eu caio no pecado, gera consequências. E aí, quantos relacionamentos você já se meteu, e aí deu errado e você fez, foi só um namorinho besta. Quantas pessoas você machucaram com esse relacionamento? Ou então, que é o principal, o seu próprio relacionamento com Deus, quantas vezes ele foi destruído por causa de um pecado? Gente, pode parecer que ninguém está vendo, pode parecer que ninguém vai saber, mas todo pecado gera consequência. E nós caímos em pecados quando Satanás diz, certamente não morrerás. E aí Eva caiu. E aí a gente continua no nosso texto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, rapaz, isso parece que é tão bom, era atraente aos olhos, caba bonito. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Gente, essa frase é impactante. Olha só, Adão e Eva pecaram, viram lá, entenderam que estavam nus, porque a partir daquele momento existia malícia agora na vida deles, existia o pecado agora na vida deles, coisa que não existia antes. E aí eles pecam, se cobrem e se escondem de Deus. E aí Deus chega no jardim e faz, onde vocês estão? Adão, onde você está? Gente, é tão interessante isso. Isso parece manhinha. Manhinha sabia meus erros, aí fazia. Meu filho, o que é que você fez? Aí eu, nada, mãe. Meu filho, o que você fez? Aí dava raiva, porque eu sabia que ela sabia, mas ela queria que eu falasse. Gente, isso é muito ruim. Que às vezes você tinha feito mais de uma coisa, né? E você não sabia o que é que ela sabia. E tinha um erro de você denunciar outra coisa e ficar apanhado 2 vezes. Quando ela olhava para aquela sandália, aquela percata havaiana lá de Patos, que a lá de Patos é pior do que tudinho, era aquela azul. Eu apanhei só da azul. Depois a havaiana virou uma coisa chique. Mas naquele tempo era a percata mesmo. O que é que você fez? Não, mãe, não fiz nada não, mãe. Você fez. Não, mãe, foi negócio aí, mãe. Até que ela queria que eu confessasse, que eu falasse, que eu mostrasse que eu errei. E é meio Deus dizendo, onde você está, Adão? Não, Deus. Aí Deus pega a percata.
Meu Deus. Onde você está, Adão? Sabe o que é constrangedor nessa frase? Vamos terminar o versículo. Onde está você, Adão? E ele respondeu: ouvi teus passos, Deus. Fiquei com medo, porque estava nu. Por isso eu me escondi. Ele contou o que estava errado, o que tinha feito de errado? Ainda não. Aí Deus disse, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da qual lhe proibi comer? É interessante a pergunta, né? A exortação. Você fez isso? Onde você está? Você comeu desse fruto? Para que haja uma confissão. E aí, versículo 12. E aí eu vou entrar depois nessa história. Mas vamos ficar nessa parte aqui ainda. Onde está você, Adão? Onde está você? Olha só a situação de Adão, gente. Olha só a situação de Adão. Um cara que foi criado por Deus, um cara que viu Deus face a face, um cara que recebeu todas as normas, todos os mandamentos do Senhor, um cara que deu nome a todos os animais da terra, um cara que tinha uma intimidade com Deus, e em um determinado momento, por ter caído, ele agora se escondia de Deus. E agora ele estava lá, escondido de Deus, né? Deixa eu me esconder aqui, aí eu estou aqui escondido de Deus, né? Aí Deus chega, aí quando Deus chega, aí eu começo a lembrar, meu Deus, olha onde é que eu estou aqui escondido, mas ontem, pela manhã, na hora que a brisa soou, eu estava ali, comendo do fruto da árvore que Deus me permitiu comer, eu estava ali conversando com Deus, eu estava ali tendo intimidade com Deus, mas hoje, onde é que eu estou? Eu estou aqui escondido, eu estou aqui nu, eu estou aqui vivendo longe de Deus. Gente, isso é a realidade de muitos de nós. E aí quando Deus diz, onde você está? Aí muitas vezes você faz, meu Deus, hoje eu estou escondido. Hoje eu estou escondido. Deus, um ano atrás, quem eu era? Um ano atrás eu estava na igreja. Um ano atrás eu estava louvando a Deus. Um ano atrás eu estava naquele ministério que o Senhor colocou na minha vida. Um ano atrás eu estava tendo intimidade contigo. Um ano atrás eu estava jejuando. Um ano atrás eu orava mais. Hoje, aí Deus pergunta para você, hoje, meu filho, onde você está? Hoje você sai da sua conexão. Hoje você não apagou os seus dons, hoje você não usa mais os talentos que Deus colocou em sua vida, hoje você saiu do seu ministério, hoje você não tem mais intimidade com Deus, hoje você me trocou por algo que parecia agradável, hoje você me trocou por algo que parecia belo aos seus olhos. Onde você está? Gente, isso é muito constrangedor, isso é muito invasivo, mas infelizmente Deus tem que agir assim conosco. Onde você está? Me diga aí o que é que você fez. Me diga aí quem é você, me diga aí o que é que você está fazendo, me diga aí onde é que você está. Porque, gente, enquanto não sair uma resposta de nós continuaremos escondidos. E Deus vai saber onde nós estamos, porque Deus sabia onde Adão estava. Quando Deus pergunta onde Adão estava, é porque Deus queria uma resposta de Adão. E aí muitas vezes você está vindo para a igreja querer só ouvir Deus falar. Só que muitas vezes o que Deus faz aqui é perguntar. O que Deus faz aqui é perguntar e esperar de você uma confissão, um arrependimento. É algo que vem daí para cima e não necessariamente vem de cima para baixo. Onde você está? E aí Adão, primeiro perguntou, Adão, onde é que você está? Não, Deus, é porque eu me escondi aqui, porque eu estava vestindo uma roupinha aqui melhor, não sei o quê. Aí Deus, quem disse que você precisava dessa roupinha, meu filho? Você comeu da árvore da vida, da árvore que não podia comer. Qual é a resposta dele, gente? Qual é a resposta dele? Foi a mulher. Gente, ele respondeu, eu já estou aqui há uns 7 versículos e Adão não me responde. Você não prestou atenção nisso? Está aqui, ó, vai no culto, aí vai em outro, aí vai de novo para a igreja, aí vai para o acampamento, e o cabo não responde, meu amigo. Aí fica conversando com Deus. Existe conversa com Deus aqui, gente? Sim ou não? Sim, ele está falando com Deus? Tá. Existe intimidade com Deus? Não. Existe confissão de pecados? Não. E às vezes nossa vida é isso. Estou na igreja, bonitão, né? Procurando o vaso, a benção, né? Estou aqui falando e tal. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Deus, acho que cansou de Adão, né? Vamos ver se de Eva sai alguma coisa boa.
Então Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? Aí a mulher: foi a serpente. Era eu e minhas irmãs. Meu filho, o que é que você fez? Foi Bebel. Bebel é minha irmã. Bebel, o que é que você fez? Foi Renata. Renata, o que é que você fez? Foi Toby, o cachorro. E aí vai, meu amigo, porque, gente, se tem uma coisa que fazemos é aceitar nossa culpa. Aceitar que erramos. Não foi culpa minha, meu amigo. O adúltero fui eu. Uma vez, o cara chegou para mim e fez: Tiago, rapaz, eu tenho que fazer um negócio. Diga, meu filho. Fiquei com fulana de tal da Silva. E eu: cara, foi mesmo, foi isso que aconteceu. Ele fez: rapaz, foi fulana de tal da Silva que ficou dando em cima de mim e tal. Mas, rapaz, como é que isso aconteceu? E eu nem sabia que ainda nada era fulana de tal da Silva, né? E ele falava o nome completo. E eu: mas o que foi que aconteceu? Por que você fez isso e tal e tal? O que foi que aconteceu? Ele falou: rapaz, fulana de tal da Silva ficou no meu pé, e eu ali lutando e tal, até que eu não consegui. Mas, rapaz, como é que isso acontece? Aí ele fez: Tiago, você não entendeu não que foi fulana de tal da Silva? Eu falei: meu amigo, eu não sei quem é fulana de tal da Silva. Ele fez: por isso você não está entendendo porque eu caí. E eu fiz: meu querido, a culpa não foi dela, não. Porque aí é bom demais, né? Porque aí é bom demais. Eu erro, aí depois: rapaz, carne é fraca. Vocês já ouviram isso? Carne é fraca. Eu não pude. Uma vez na casa de recuperação, um cara que tinha saído da prisão para ir para lá, ele tinha matado a esposa esfaqueada com 8 facadas. Não, foi 8 não. Foi quantas, Saulo? Cadê Saulo? 60. Deu até medo agora. 60 facadas. E aí uma vez ele veio conversar comigo: rapaz, me conta aí como foi que isso aconteceu. Eu já era muito amigo dele lá da casa. Me diga aí como foi que isso aconteceu. Tiago, rapaz, eu só lembro de Satanás pegando minha mão assim. E aí Satanás fazia: dei, eu não dou. Vai, eu não vou. E aí Satanás pegava e eu tentava não. E Satanás botava força e eu esfaqueava e eu tirava. Aí eu que tirava, aí Satanás coloca de novo. Aí eu dava e eu tirava, não. E eu: meu amigo, era para Satanás estar preso e não tu, né? Mas, gente, infelizmente, isso é a realidade da nossa vida, né? Erramos, negamos. E aí Deus pergunta: onde é que você está? E aí você finge que não está entendendo. E aí Deus pergunta novamente se você fez isso, e aí você bota a culpa em outro. E aí, gente, nunca haverá relacionamento com Deus enquanto isso acontecer. Eu vou encerrar. Então, Deus pergunta à mulher e a mulher bota a culpa em Satanás. E aí Deus declara algo à serpente, dizendo, no versículo 14: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. E para encerrar, sim, e pó comerá todos os dias da sua vida. Versículo 15: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher. O descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deixa eu interpretar, primeiro, gramaticalmente, esse versículo. Deus está falando com quem, gente? Deus está falando com a mulher e com a serpente. Então, ele fala de 2 descendentes. Um descendente da mulher e outro descendente da serpente. Essa palavra descendente aqui, ela pode ser traduzida também por semente. Algo que vai ser gerado a partir daí. Então, ele vai dizer o seguinte: olha só, porei inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Satanás, eu vou botar inimizade entre você e a serpente. Serpente, você vai ter um descendente. E o descendente e o seu descendente também vai ter uma inimizade com o descendente da mulher. Aí olha o que é que vai acontecer. Este lhe ferirá a cabeça. Descendente da mulher vai ferir a cabeça do descendente da serpente.
E você, descendente da serpente, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Gente, isso aqui é a primeira vez que Deus fala sobre Jesus. Esse versículo é chamado proto-evangelho. É a primeira vez que se fala de Cristo. Lógico, o termo Elohi, do versículo 1, Deus, ele pressupõe um Deus plural. Então, ali já pressupõe um Deus Pai com um Deus Filho, com um Deus Espírito Santo. Mas aqui é o primeiro momento em que se fala do plano de salvação de Deus. E aí um vídeo que ilustra muito bem isso, que eu já passei aqui uma vez no Epicentro, mas eu queria passar novamente aqui para vocês, para que a gente pudesse ilustrar e entender bem que inimizade é essa que iria acontecer. É um vídeo chamado A Ponte. Pode soltar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu
para que outros possam viver. Vale a pena morrer para que outros possam viver. O descendente da mulher era Cristo. E quando a Bíblia diz que o descendente da serpente tocará no calcanhar do descendente da mulher, é dizendo que por causa da queda de Adão e Eva, todos os homens pecaram. O pecado original, ele faz com que todos os homens também sejam pecadores e nasçam em pecado. Isso nos traz uma consequência que Satanás negou. Certamente não morrerás. Mentira. Certamente morreremos. E agora, por causa desse pecado original, certamente morreremos. Só que a Bíblia diz que o descendente da serpente tocará no calcanhar do descendente da mulher. Mas também diz que o descendente da mulher ferirá a cabeça do descendente da serpente. E aí, se a crucificação e a morte de Cristo foi o momento onde Satanás feriu o calcanhar de Cristo, a ressurreição de Cristo, que aponta para a nossa ressurreição nos últimos dias, fere e destrói completamente os planos da serpente. E aí, quando Cristo diz, está consumado, e aí quando todos os planos de Deus se consumam em Cristo, porque na ressurreição de Cristo temos a vida eterna. E aí, se por um homem que pecou, todos nós pecamos, pela morte de um único homem, Jesus Cristo, todos nós temos a vida eterna. Isso é o Evangelho. E esse é o Evangelho que aceitamos, e é esse Evangelho que mudou nossa vida, e é por esse Evangelho que a gente vai viver todos os dias da nossa vida. Até o momento em que certamente morreremos. E aí viveremos eternamente com Deus. Só que antes disso, existe uma luta. Antes dos últimos dias, existe uma luta muito forte, gente. E é uma luta contra o pecado. E é uma luta em favor da santidade. E é uma luta por viver agradando a Deus. E é uma luta para poder pedir forças a Deus e dizer, Deus, eu estou aqui em pecado, caído, escondido no meio da multidão. Eu estou aqui. E a minha pergunta para você hoje é, onde você está?